ginecologista e obstetra, já muito conhecida dos sorrisenses. É uma satisfação, doutora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pela recepção. Vamos falar então do Março Lilás. Por que é importante ainda se falar desta campanha, considerando até que tem o Outubro Rosa, que talvez leva um pouco para esse tema também, doutora? É mais uma ferramenta, né, que a gente usa para esclarecimento. Então, eu gosto muito da parte tanto da rádio e tanto da parte do Instagram, porque a gente consegue atingir mais pessoas, né? Pessoas que às vezes não têm acesso, pessoas que moram no interior e que têm essa vontade de aprender mais. Então, todo tipo de informação correta, ela é sempre bem-vinda. Perfeito. Isso é um ponto muito importante, buscar informação adequada, né, doutora? Pra Exatamente. Não se iludir com as coisas também, né? Como a gente estava comentando, hoje existe muita informação superficial, né? E que a internet, ela veio com uma forma boa e uma forma ruim. Então, dependendo do acesso que você faz, você não tem boas informações e eu falo, é um desserviço para a parte médica, né? Então, cada vez mais as pessoas querem confiar na informação que estão tendo. Perfeito. O Março Lilás busca prevenção ao câncer de colo de útero, é isso? Exatamente, que infelizmente a cada triênio, ou seja, a cada 3 anos, nós temos 17 mil novos casos no Brasil. É muita coisa, né? Ainda então, com todas as campanhas que vêm sendo feitas. Ainda. E você sabe que ontem no meu consultório eu tive uma prova de por que às vezes as pessoas ainda têm isso. É uma questão de vergonha, né? Então ontem eu atendi uma paciente de praticamente 30 anos que nunca tinha feito preventivo. Vergonha de fazer o exame. Vergonha da exposição, né? Porque como o genital está muito ligado à sexualidade, é uma coisa que às vezes é incutida desde a infância. Ai, fecha a perna, bota a roupa mais comprida. As pessoas começam a associar isso como uma coisa vergonhosa. Aí eu brinco com elas, olha, vergonha é morrer de um câncer porque você teve vergonha de mostrar seu genital. Então não tem que ter vergonha não. Você aí eu brinco com ela, abre bem essa perna, relaxa, pensa que está na praia e vamos lá. Porque é um exame que se faz em 5 minutos. E salva muitas vidas. E salva a vidas. vida. O último caso que eu vi de morte, ela era uma paciente de 28 anos com 4 filhos. Eu atendi no regional já numa situação terrível de hemorragia. Ela sabia que ia morrer, tadinha. O olhar dela a gente já conhece, com 4 filhos. Que loucura. E eu perguntei, você nunca fez preventivo? Por que você nunca fez? E ela me falou, eu tinha vergonha. Com 4 filhos, 28 anos de idade. Ou seja, 4 órfãos, né, que vão ficar, porque ela sabia. Eu só fui lá fazer um tamponamento. Ou seja, eu só coloquei um tampão para dar tempo dela chegar em Cuiabá. Provavelmente não deu tempo, infelizmente, o nosso SUS, você sabe como é que é. Sim. Então é muito triste você ver uma mulher jovem, em plena vida, já com esse destino tão trágico que poderia ser evitado. Porque antigamente você tinha recorrência ao médico só quando tinha dinheiro ou algum tipo de convênio. Hoje não, hoje tem postinho todos em tudo que é lugar. Você ir. vai lá e faça seu preventivo no postinho, sem medo, sem vergonha, né? A própria enfermeira, muitas vezes, que faz. Geralmente eles escolhem até uma enfermeira mulher, né, para a pessoa, e isso é estatístico, né? Quando tem enfermeira mulher, as mulheres vão mais. Então é sempre uma coisa que a gente pede para ser enfermeira mulher, né? Porque ela se sente mais à vontade. Perfeito. E tem, né? Tem acesso, bastante. Mas infelizmente eu acho que não infelizmente é isso que eu estou te falando, a vergonha. A partir de quando, Ou doutora? o que é pior, que eu digo assim, além da vergonha, a mulher, ela tem a tendência de resolver o problema de todo mundo, do marido, dos filhos, do cunhado, do sei lá o quê, menos e ela não se cuida, né? Então eu sempre uso essa comparação. Quando acontece alguma coisa no avião que você precisa que baixe a máscara, qual é a orientação da aeromoça? Você coloca primeiro em você. Depois nos demais. E aí depois você olha para o seu filho, para o seu marido, talvez não estão com bons olhos para o marido, deixa o marido sem, se tem uma relação ruim. Brincadeira, gente, maridos não se ofendam, mas as mulheres vão gostar. Verdade, então, assim, doutora. a gente tem que estar bem para os outros estarem bem. Então, certeza. A mulher tem essa visão sempre de ajudar o próximo, né? Sim, ela leva o marido muitas vezes, mas ele não vai talvez levá-la, né? Exatamente. Precisa. Com que idade a gente deveria começar a fazer esse exame, doutora? Eu peço para quando começa a vida sexual. Né? Inicia a vida sexual independente da idade. Mas tem uma característica muito diferente nisso aí. Mulheres mais jovens, elas têm uma alta incidência de lesões, mas baixo risco.
Então, esse é um outro ponto muito importante. Quando faz o preventivo e aparece um bichinho chamado HPV, que é o grande causador de câncer de colo de útero, não quer necessariamente dizer que ele tem um potencial oncogênico, ou seja, de desenvolver câncer. Então, você tem que ter muito cuidado com quem você pega, inclusive de profissional, para não fazer uma atitude intempestiva no seu colo do útero. E eu já vi muito isso. Faz um alarde quando não precisaria. Não, e pior que o alarde é a biópsia e a cirurgia. E aí compromete isso no futuro obstétrico dela. Por quê? Quando tira um pedaço do colo do útero, uma cirurgia que a gente faz bastante, se chama CAF, cirurgia de alta frequência, que tu tira um pedacinho do colo do útero, no futuro ela pode ter mais risco de parto prematuro, às vezes ela tem que fazer uma cirurgia chamada cerclagem, que você fecha o colo do útero. Ou seja, muitas vezes é feita essa cirurgia sem necessidade por exagero do ato médico. Então, isso é importante. Tanto que é preconizado que se tenha uma resolução espontânea, que acontece em muitos casos. Então, assim, a paciente, quando eu tenho uma paciente que aparece alguma lesão, como é que eu vejo essa lesão? Pelo exame ginecológico. Você passa um líquido chamado ácido acético, que é o nosso vinagre metido a besta, como eu chamo, ácido acético numa proporção menor, 2%, você aparece, pinta na hora uma mancha branca. Então, a gente já fica mais atenta. E nós temos aqui no Brasil, nem tudo no Brasil é ruim, um exame que eu tenho no consultório, que é a colposcopia, que é um microscópio. Então, você faz a microscopia e já vê se é HPV de baixo grau, que é o que não tem risco, se é alto grau. E ali eu já tranquilizo a paciente, aviso que ela tem uma manchinha, essa manchinha provavelmente vai permanecer. E se a citologia, ou seja, o preventivo, der tudo ok, acabou ali. Só 6 meses a gente faz de novo, mas para tranquilizar. O que pode ser um médico, às vezes, não tão bem informado, exagerar na conduta ou assustar sem necessidade. Só para você ter uma noção, 80% das mulheres tiveram contato com HPV. 80%. Provavelmente nós 4 aqui. Então, ele é um vírus extremamente comum. E a maioria dos homens não sabe que é portador, porque no homem não tem sinal, não tem sintoma. O sintoma, quando aparece, é a verruga, que é o famoso condiloma, ou crista de galo. Eles chamam crista de galo porque é a consistência da crista de galo. Aí eles sabem, mas senão a maioria não sabe. E também no homem é um causador de câncer de pênis, né? Tanto que hoje a vacina é para meninos também. Exatamente. Meninos e meninas. Muito bem. Que loucura. Estão pedindo para a senhora deixar o contato depois, doutora. Aí a Milena já vai providenciar para a gente poder colocar na matéria à tarde também, para quem quiser. Doutora, o exame é realmente o Papa Nicolau? Para prevenção do colo? O nome Papa Nicolau vem de um médico, né? A história dele é muito bonita. Depois quem tiver... Eu que sou curiosa, gosto de saber tudo. Pode contar, doutora. É um médico grego que ele introduziu uma metodologia, né? Um modo de classificar e poder rastrear, né? E esse médico, ele é um grego, muito bacana, o doutor Papa Nicolau. Então, a gente chama Papa Nicolau o cito patológico. Qual é a moral da história? Você coloca a paciente, fica naquela posição que todo mundo adora, aquela posição do frango assado, que eu brinco, né? E a gente coloca o espéculo com respeito, devagarinho. Às vezes pacientes têm uma secura vaginal, principalmente mulheres pós-menopáusicas, às vezes você dá uma lubrificada, expõe bem o colo do útero e faz um raspado. Você pega uma espátulazinha de madeira mesmo. E ali você faz a citologia, você raspa numa lâmina e fixa. Então, esse exame é um exame muito simples. Não dá. Eu lembro que uma paciente usou uma expressão que eu uso até hoje, da gastura. Não dá dor, da gastura. Você não queria estar ali. Eu brinco, não, eu também queria estar na praia tomando caipirinha, também, né, mas é rápido, né? Então, você faz a citologia do raspado do colo e aí você coloca uma escovinha, que a gente chama escovinha do cervical, que é para entrar dentro do colo, né? Porque ali é que o câncer geralmente começa. Perfeito. Fez o exame, vai receber o resultado. Se quanto antes descobrir se tiver alguma coisa errada, começa a tratar, tem mais chance de cura, né, doutora? Exatamente. Todo tipo de câncer tem uma coisa chamada classificação, estágio.
Qual estágio está? Estágio inicial, cura total. Câncer de colo de útero, ninguém tem que ter medo, gente. Ele é um órgão que está ali na mão da gente. Estou enxergando o teu colo, não tem problema. Qual é o câncer que geralmente tem um prognóstico ruim? Pâncreas, por quê? Não dá sintoma, não é acessível. Quando vê, geralmente tem uma progressão, fígado, intestino. Então, eu falo sempre assim, gente, colo, vocês não tenham medo. Colo e tireoide. São 2 lugares muito fáceis de acesso. De achar e de tratar também. Exatamente. Que bom, né? Diga, Milena. Doutora, com relação a HPV, tem as vacinas, né? E as crianças, tanto o menino quanto a menina, já tem aí na rede pública, né? Mas é recomendado também para a pessoa adulta? Algumas situações, sim. A vacina que a gente tem na rede pública é a tetravalente. O que quer dizer tetravalente? Pega 4 tipos de vírus, 6, 11, 16 e 18. O 16 e o 18, que são os tipos de vírus, lembrando que tem mais de 150 da família do HPV. Eita! A família é grande. Mas a grande preocupação principal é o 16 e o 18. Principalmente o 16. A vacina da tetravalente, ela é orientada para todo mundo, inclusive quem já teve relação sexual. Alguns países colocam 45 anos, hoje alguns 50. O que mudou no mundo hoje, em mulheres que eu vejo, no qual também a gente faz parte da faixa etária? As mulheres têm uma vida sexual muito diferente de anos atrás. Né? Antigamente, você casava e ficava com a mesma pessoa anos a fio. Hoje, não. Hoje, o índice de separação, infelizmente, é muito alto. Então, você tem novos parceiros sexuais. E a mulher mais velha, ela tem mais dificuldade de usar condom, camisinha. Porque ela não foi ensinada para isso. A juventude, hoje, todo mundo usa camisinha. Né? A nossa geração, não. Então, infelizmente, eu vejo muita doença sexualmente transmissível, do qual o HPV faz parte, né? Então, hoje o câncer de colo de útero é considerado uma doença sexualmente transmissível. As mulheres mais velhas estão. Né? Eu tive uma paciente agora, infelizmente, há 2 anos atrás, com um diagnóstico de HIV. Por um relacionamento, assim, tipo assim, vou curtir a vida e deu no que deu, né? Precisa se prevenir, usar a camisinha. Exatamente. Então, a camisinha, ela protege muito do HPV. Porém, o que eu sempre falo, você não está com a camisinha liberada para ter relação com qualquer pessoa. Né? Tem fotos que, se você vê, de câncer de pênis, ou condiloma, em que a proteção do pênis do homem está íntegro, por causa da camisinha, e em todo o saco escrotal cheio de lesão. Então, o HPV é terrível na parte de transmissão. Eu, cauterizando uma lesão de HPV, eu me pegou na pálpebra. Eu estava sem óculos. Olha só. Então, ele é transmissível por via aérea, pelo calor do cautério. É um vírus complicado, tem que se cuidar mesmo. Língua, boca. Então, eu estou com a camisinha, estou protegida. Tá, não? Sexo oral, sexo oral, sexo anal é mais ainda, porque é um sexo mais que você tem que ter mais cuidados, né? Então, assim, se a gente for pensar, a gente vira freira mesmo, né? Por segurança. Mas assim, você tem que fazer a vacina, você tem que usar camisinha e, além de tudo, gente, escolher seu parceiro. Vale a pena você participar disso aí com uma pessoa que você mal conhece? Então, acho que são coisas para a gente fazer uma reflexão sobre isso. Vacina tem para todas as idades, doutora? Tem. Você pode fazer não na rede pública, mas tem. Existe, eles preconizam dos 9 aos 14 anos, né? Na rede pública. Isso. 9 aos 14 anos você faz 2 doses e de 15 anos em diante, ou quem já teve vida sexual, você faz 3 doses. Então, existe a vacina na rede pública, é tetravalente, e é na rede que você consegue particular, é a que eu encaminho mais, que é a nonavalente. Qual é a moral da história da nonavalente? Que é o Gardasil. Ela pega mais tipos de vírus, que são os vírus com menor risco oncogênico. Mas, assim, a tetravalente, você pega 16 e 18, que já está legal. Que são os principais causadores, principalmente o HPV 16. E a dica principal, então, é ficar atento e fazer o exame preventivo com vida sexual uma vez por ano, se tiver tudo bem, é Exatamente, isso? Uma vez por ano, a gente fazendo até exagero, tá? Mas por que eu gosto de uma vez por ano? Porque eu já olho a vulva, eu já olho a vagina, né? E às vezes você tem outras coisas que a pessoa não sente. E a gente já olha a mama,
já olho o útero. Então, seja, às vezes, na desculpa, digamos assim, ou na obrigação, eu tenho que fazer meu preventivo todo ano, você detecta outras coisas. Não só isso, né? Eu, como sou uma clínica, também eu gosto de fazer... Eu rastreio pré-diabetes, diabetes. Eu já fiz diagnóstico de diabetes olhando uma vulva, porque a vulva dela tinha, que a gente chama vulvite diabética. Então, você sendo um ginecologista experiente... você vê que a vulva dá muitos sinais. Tem lesões que são típicas na vulva, que é paciente bariátrica. Eu já fiz diagnóstico de bariátrica olhando a vulva. Até ela disse, como é que a senhora sabe? Eu digo, estou vendo aqui a sua perereca. A perereca dá sinais. Então, eu acho que o preventivo anual é muito bom, porque a gente faz um rastreamento. A gente é uma grande clínica geral, na verdade. Eu sou uma grande clínica geral. Vitamina, tudo o resto. Que maravilha, doutora. Nós precisamos ir encerrando, né, Milena? Só para finalizar, doutora, esse preventivo, o Papa Nicolau, ele também passou por atualizações, melhorou essas análises, né? Boa Porque pergunta. a gente já chegou em alguns consultórios que o doutor falou assim, olha, da rede pública, por exemplo, ele tem uma abrangência tal, mas tem um outro que ele tem uma abrangência maior. Realmente existe isso? Então, hoje tem uma grande novidade, foi bom você falar, que é o teste do DNA, HPV-DNA, que você colhe junto com o preventivo. Eu faço em pacientes que têm mais risco, e tem algumas situações que eu indico. É um exame, assim, muito rápido de fazer, que você pode, o mesmo material que você manda o preventivo, você manda o DNA HPV. Qual é a diferença? Ele, em vez de ser numa lâmina, ele é no meio líquido. Né? Então, a gente chama citologia em meio líquido para teste de DNA HPV, DNA HPV 16 e 18. É um teste muito simples, a gente faz aqui. E aí nos consegue dar um norte muito grande. De, inclusive, você ficar 5 anos tranquila. Sem se preocupar. Porque um câncer de 16 e 18, que é o HPV, ele demora 10 anos para aparecer. Olha só, para se tornar incomodante. Então, se você faz um DNA HPV, você tem uma segurança muito grande. Então, algumas pacientes que eu vejo com maior risco, eu já peço em um exame muito simples, bem tranquilo de fazer. Perfeito. Doutor, depois a senhora deixa o seu número de telefone, que tem muita gente aqui pedindo no nosso privado, e eu agradeço imensamente, né? Vamos então celebrar o mês de março cuidando da saúde, é o melhor jeito, né? O melhor jeito. Não adianta dinheiro, não adianta nada se você não tiver uma coisa chamada saúde, né? E eu trabalho muito com essa parte de longevidade. E eu falo sempre, não adianta, gente. A nossa economia, que tem, realmente importante, é a nossa saúde. Eu atendo ali na Clínica Artemis, se quiserem, tem um Instagram. E aí a gente passa bastante informação. Nós somos sócias, eu e a doutora Maria Cristina, somos sócias há 20 anos. Todo mundo já pensa que nós somos irmãs. Já, né? As duas Marias, é verdade. As duas Marias. Quem que resolve? Qual Maria? As duas Marias. A Tereza e a Cristina. E o legal é que está chegando num ponto que uma não se importa com quem que faz. Não, pode ser qualquer uma. Tanto faz. Que bom, doutora. Que bom. Que prazer recebê-la aqui mais uma vez, trazendo este alerta tão importante do Março Lilás. Muito obrigada. Tá bom, obrigada.